Cheguei! E aí? Como é que tu estás? Está bem? Vamos desligar os teléfonos, porque aí a gente começa a trabalhar com mais atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que você esteja muito bem nesse dia maravilhoso. Seja bem-vinda, porque aqui você vai identificar como tornar sua advocacia mais rentável, como tornar sua advocacia mais prazerosa, como tornar sua advocacia mais factível e mais real e mais sua. A gente fica numa linha, depois de Ford, né? Ford trouxe a linha de produção e algumas pessoas esqueceram que são indivíduos individuais, né? E nessa jornada e se misturam, sabe? E criam formas mesmo, entram em formas. Uns fazem a receita e ficam vomitando regras e normas, e outros entram nas formas e vão seguindo por comodidade, por facilidade, por preguiça, por falta de conhecimento, por N razões, N fatores. A questão aqui é uma só. Eu quero que você agora saia dessa forma. Eu quero que você hoje rompa esses limites que foram impostos a você lá na faculdade e que disseram para você que você tinha que seguir, ou porque o código de ética da OAB proibia você de ir além, o que não é verdade, ou porque disseram para você que não era bonito, não era interessante se você fizesse assim o assado, o que também não é verdade, ou porque disseram para você que o que dá resultado é o que já foi testado. Também não é verdade. Se a gente ficasse com essas premissas, se a gente ficasse com essas verdades, verdades impostas, a gente teria ficado lá com a primeira versão do Ford, né? Já que eu usei o nome aqui do Ford, a gente teria ficado lá com a primeira versão do Ford. E olha que para fazer a primeira versão do Ford foi impossível. Sabe por que foi impossível? Porque o próprio Ford teve que lidar com toda a resistência mercadológica. Ele teve que lidar com toda a resistência da sua própria família, com toda a resistência dos senãos, dos apesar de, dos e se. Ele teve que lidar com todas essas resistências que são naturais para todo mundo que vai empreender, que são naturais para todo mundo que vai inovar, que são naturais para todo mundo que se coloca em movimento. Então, quando lá atrás, na Revolução Industrial, o Ford teve esse papel de protagonista e é estudado até hoje nas academias de administração, quando a gente teve lá, né, o Taylorismo, quando a gente teve lá o Fordismo, quando a gente teve lá esses precursores, eles romperam com verdades absolutas, eles quebraram o status quo, eles quebraram os paradigmas, eles ousaram fazer por seguir, eles ousaram fazer por si mesmos, né? Então, bem-vinda Rita, Amanda, Keila, José, Antônio, bem-vindos. Então, assim, Fernanda, por que você está falando isso na advocacia? Porque a advocacia é uma das últimas profissões engessadas que a gente tem no mercado. E ainda que haja hoje tantos sinais de evolução, de necessidade de evolução, é como se eu enxergo como se fosse um ovo que está prestes a quebrar, está prestes a eclodir. E aí esse ovo que está prestes a quebrar,
o dono, né, desse ovo, a pata ou a galinha, tivesse ali segurando, sabe? Tipo, segura, não é o momento, não é o momento. E quando você faz isso, você acaba que você vai matar o serzinho que tá lá dentro. Então, nós estamos agora, pós-pandemia, estamos vivendo num momento em que há necessidade real de romper com o status quo. Seja na maneira de trabalhar, seja na maneira de lidar com o cliente. As coisas mudaram. Seja na maneira de lidar com a própria judicialização, porque hoje você vem mediar muito mais do que judicializar. Seja na maneira de você lidar com o próprio judiciário. Você precisa hoje entender de tecnologia, ser professora do seu cliente. Se você não vai recebê-lo no seu escritório, você precisa ser professora do seu cliente para ensiná-lo a lidar com a tecnologia quando ele vai fazer a audiência virtual. Eu tenho colegas que se recusaram a fazer todas as audiências virtuais que os processos deles tinham que fazer. Mas não foi porque ele achou que ia tolir o direito do cliente. Foi por medo e por resistência à inovação. Foi por medo e resistência à mudança. Então eu quero que você enxergue hoje, Suzana, eu quero que você enxergue hoje, dentro da sua advocacia, o quanto que você está sendo impedida de prosperar e de crescer, porque você impõe um limite de não fazer aquilo, de não tentar, de não buscar. Eu quero que você honestamente olhe para a sua advocacia e olhe e fale assim: caramba, eu podia ter feito isso. Eu quero que você tenha essa visão de como está realmente a sua advocacia hoje e como você imagina que ela pode estar com a evolução tecnológica, profissional, de mentalidade, né, de mindset que ela está hoje na sociedade. Então, quanto mais você olhar para si e se envolver com a sua própria advocacia, você consegue performar mais, porque ela fica mais autoral, ela fica mais identificada com você. Ela sai do mais do mesmo e ela vem para você atendendo a sua expectativa. Sim? Fernanda, ok, você falou do Taylorismo, você falou do Fordismo, você falou da Revolução Industrial. O que é isso então, dos paradigmas? Como é que eu faço então? Bom, ontem, na aula de ontem, né, na aula 7, a gente falou sobre você fazer um exercício que é olhar o seu livro caixa hoje. Se você não tem livro caixa, você vai olhar para as suas finanças da advocacia. E você vai olhar nas suas finanças da advocacia e ver quanto de dinheiro entrou para você no mês de outubro. Ou vai entrar, porque a gente ainda está no dia 28, dia 27 ontem, né? 28 hoje, ainda vai entrar até dia 30, 31. Então, quanto entrou de dinheiro para você, ou qual a provisão de entrar dinheiro para você até o dia 31 de outubro? Por que que a gente fez esse exercício na aula anterior? Para que quando você chegue nessa aula aqui, você tenha nítida visão de qual valor a sua advocacia possui hoje, de qual capital de giro, de qual fluxo de caixa a sua advocacia possui hoje. Quando você enxerga como está o financeiro da sua advocacia hoje, você consegue fazer a lição de casa, que é qual? Criar estratégias. Lembra dos pilares que a gente falou na aula anterior? Na aula anterior a gente falou que você tem o pilar da gestão, o pilar do empreendedorismo, que é da visão, o pilar da autoliderança, que é você com você mesma, né? Você governando as suas estratégias, e o pilar da... Deixa eu pegar na minha cola aqui, que até eu esqueci aqui. E o pilar técnico-jurídico, que é você conhecer a sua técnica jurídica. Ok, a gente viu esses 4 pilares. E aí a gente trouxe para a consciência o pilar financeiro, o pilar do empreendedor, o pilar do administrador. Então a gente trouxe o pilar do administrador olhando o nosso livro caixa, qual a nossa realidade financeira hoje.
Aí a gente vai trazer para o pilar do empreendedor a visão, a perspectiva de quanto efetivamente você precisa ter na sua advocacia, ou se a sua advocacia está um caos. Fernanda, a minha advocacia não está um caos. Eu ganhei 10 mil esse mês e tá bom, mas quanto que você gastou? Qual o seu padrão de vida? Eu gastei 15 mil. Então, mas eu não peguei empréstimo, nada. Eu tenho esse dinheiro no banco da minha advocacia. Ok, você tem esse dinheiro no banco da sua advocacia, mas sabia que usar o dinheiro do mês anterior não é um fluxo de caixa saudável que você tem? Porque você não usa o dinheiro do mês anterior. O dinheiro do mês anterior, ele é para fazer o rateio de lucro, ele é para ser reinvestido na sua advocacia, ele não é para você usar para suas despesas do mês atual. Entendeu? Então você está com algum buraco, né? Algum furo aí nas suas finanças, que você tá com um padrão de vida maior do que o que você ganha. E aí, se a gente for parar para falar só friamente, né? 10 mil e 15 mil, então ganhei 10 mil nesse mês, gastei 15 mil. Se a gente for parar para falar só friamente, aqui eu não tô trazendo os custos da advocacia em si, porque o dinheiro entrou pela advocacia, mas você aqui está misturando o dinheiro na sua vida pessoal, suas finanças pessoais, que é a maquiagem, que é isso, aquilo, outro, com as suas finanças profissionais, que é a sua internet, que é o seu livro, que é o seu curso. Eu falei de maquiagem, mas eu conheço advogadas que colocam a maquiagem nos custos profissionais, nos custos da advocacia, porque ela entende que a maquiagem faz parte do papel dela profissional. Entendeu? Confesso que ainda não cheguei nesse ponto, mas eu tenho colegas que fazem isso, ou seja, ela tem um nível de exatidão com as suas finanças e com o profissionalismo da sua advocacia que é invejável, que é admirável, né? Porque se você for parar para pensar, realmente você precisa estar maquiada, né? Não é que precisa, mas o mercado te força a estar com uma aparência mais próxima do esperado. Não é que precisa, mas o mercado te força a estar com a aparência mais próxima do esperado. E aí cabe a você querer mudar esse paradigma. Então eu não sou mulher da maquiagem, eu não vou me maquiar, ponto final. Defender a sua bandeira até o final. E aí sabendo que você vai repulsar, você vai expulsar pessoas que não coadunam com isso. Aí a gente volta pro Ford. O Ford, quando quis trazer o carro, né? Ele quis trazer o carro, muitas pessoas olharam para ele e falaram: nossa, não, gente, que isso? Não. O mercado resistiu. E se ele não tivesse forçado, nada disso teria acontecido. A gente não ia ter carro que dirige sozinho, né? E a gente já tem. Inclusive, atropelou a Ana Maria Braga uma época, né? Então a gente já tem carro que dirige sozinho. Mas isso, a gente só é possível ter esse carro que dirige sozinho porque lá atrás alguém resistiu à manada e falou: aqui não, eu vou fazer do meu jeito. E quem quiser vem comigo, quem não quiser não tem problema, somos amigos, tchau. Entendeu? Então, para a advocacia é a mesma coisa. A gente está dando um exemplo básico da maquiagem, mas entra em todos os sentidos, em todos os aspectos. Em todos. Você quer fazer a sua advocacia, o seu contato com o cliente através de uma linha de transmissão. Tem advogado que não faz porque acha que a OAB proíbe, mas a OAB não proíbe linha de transmissão. O que ela proíbe é você ficar entupindo o seu cliente de vem aqui. A gente chama de call to action, né? Que é o botão para ação, né? Fazer o seu cliente agir. Então, olha, tô te dando essa informação, me procura que eu resolvo. Entendeu?
Eu tô fazendo aqui com vocês, eu sou advogada e sou mentora. Eu tô fazendo aqui com vocês uma aula sobre empreendedorismo jurídico. Então eu posso sim falar para você que na minha bio tem o curso Advocacia Magnética, que é um curso de empreendedorismo jurídico que aprofunda todos esses conteúdos. Isso é uma ação, é um convite para ação. Eu, Fernanda, posso fazer. Por quê? Porque eu estou levando você para o lado educacional. Então eu posso fazer. Agora, se eu virar para você e falar assim, olha, então, eu ontem ganhei uma ação volumosa, vultuosa, de indenizatória. Então, se você tiver um problema aí moral, me chama que eu te contrato. Me chama e me contrata. Se eu fizer isso, aí eu estou infringindo a ética. Entendeu? Então, para vender serviços jurídicos, que é a advocacia em si, você não pode convidar para ação, mas para fazer a informação, para levar conteúdo, para levar informação, eu poderia até falar desse caso que eu ganhei volumoso de indenização, né, indenizatório de dano moral. Eu posso te contar o caso, te falar pelo viés da educação, te falar qual foi a tese que eu usei. E aí, ao final, eu não te chamo para ação. Eu não falo, vem comigo, me contrata. Eu simplesmente deixo ali. Entendeu? Eu ponho ponto final quando eu termino de te explicar a tese que eu usei. Se eu fizer isso, eu não estou infringindo a ética. E é isso que o advogado não entende. É isso que o advogado não se pega, não se dá o trabalho de entender para fazer isso a seu favor. E quando ele não se dá o trabalho de entender para usar isso a seu favor, sabe o que acontece? Ele não fecha contrato, ele fica com a advocacia capenga, ele não consegue ter resultados, ele não consegue fechar parcerias. Quantos colegas meus viram e falam assim, tenho clientes, às vezes falam assim para mim, mas eu queria fazer tal coisa, porque o cliente me contratou para X. Vamos supor, vamos na linha do dano moral. O cliente me contratou por dano moral e hoje ele tem um problema, o primo dele tem um problema criminal. Quem ele vai procurar? É natural que ele procure a advogada que está no radar dele. Então ele vai me procurar. Aí eu, Fernanda, não, criminal não, eu não faço. Aí eu simplesmente falo, não faço, tchau. Sendo que eu poderia fazer uma parceria com um colega meu que é criminalista, e aí passar para ele esse contato criminalista, e esse cliente, esse colega meu, tudo bem, Cíntia? Esse colega meu, ele vai lá e cobra para fazer e me dá uma porcentagem, porque a gente tem uma parceria. Entendeu? Então, se você não sabe, estrategicamente, você não olha a sua advocacia, você deixa dinheiro na mesa. Todos os dias. Então, você precisa criar estratégias, precisa desenhar formatos, precisa encontrar parceiros que reconheçam como você quer trabalhar para você poder trabalhar com eles. Sim? Bom. Bora lá! A gente falou sobre o Fordismo, sobre a Revolução Industrial. A gente falou que é sempre difícil e é sempre uma luta você romper com o status quo. E a gente falou que é necessário que você se encontre com você mesma para você poder desenvolver estratégias que sejam viáveis, que sejam factíveis para você obter o resultado que você quer. O resultado que você quer é tornar sua advocacia saudável, é tornar sua advocacia rentável. Esse é o objetivo que você tem. Nós estamos exercendo a melhor profissão do mundo. Que tal se ela for boa pra gente também? E ser boa pra gente é dar essa satisfação, esse regozijo individual, sabe? É você ir dormir sabendo que você fez o bem, sabendo que você cumpriu a sua função social, institucional.
Então, é fundamental que você reconheça que é viável, que é possível você ter resultados. Mas você só vai ter resultados se você parar por um instante e examinar e estudar o seu trabalho e estudar a sua forma de trabalhar e a sua forma de desenvolver. Tudo bem, Davi? Então, o que eu preciso de você? Eu preciso que você agora reconheça e enxergue qual é, dentro da perspectiva que a gente trouxe ontem. Ontem a gente falou assim, olha para a sua advocacia e me conta, né, e veja e anote quanto entrou na sua advocacia de dinheiro. Quanto que você ganhou de dinheiro nesse mês de outubro. Ou ainda está provisionado para ganhar até dia 31. Anota quanto entrou. A gente nem vai aprofundar em quanto saiu. Mas se você quiser fazer a lição de casa, já faça, né? Então entrou 10 mil, saiu 15, saiu para onde? Por quê? A gente já viu aqui no curso que quando você escreve no seu fluxo de caixa cartão de crédito, e eu fazia muito isso, tá? Eu escrevia lá Visa, eu tinha várias bandeiras, né? Então eu escrevia lá Visa, X reais, escrevia lá Mastercard, X reais. Então você vai escrevendo o cartão e quanto você está pagando no seu fluxo de caixa, tá errada essa anotação. Porque na verdade você tem que anotar o cartão, ele é um instrumento do pagamento. Então você tem que anotar o quê? Quanto que você está gastando com cada coisa que está inserida ali no cartão. Entendeu? Quando você escreve o que você está gastando com cada coisa que está inserida ali no cartão, sabe o que acontece? Você tem resultado na sua advocacia. Porque aí você consegue tapar o buraquinho, que é onde está o seu escape de dinheiro. É onde você está gastando mais do que você está ganhando. Aí você consegue enxergar quanto que a sua advocacia tem sido rentável ou não. Se está no ponto de equilíbrio, se você está pagando, se você ganha e paga, o que você ganha você paga. Isso é um ponto de equilíbrio. Se está aqui empatado, ok. Porém, vai ficar assim? Então não seria melhor você ser CLT? Eu acredito que se é para empatar, é melhor eu ser CLT. Porque na CLT eu tenho férias, 13º, eu tenho vale-refeição, eu tenho gasolina, né? Na CLT você tem um monte de benefício, se é para empatar, entendeu? Na verdade, quando a gente abre a nossa advocacia autônoma, quando a gente abre a nossa advocacia unipessoal ou com sócio, é para daqui para mais, é para a gente ganhar mais, não é para a gente ficar empatado. O ponto de equilíbrio ele é necessário, ele é importante, porém a gente está trabalhando, está lutando para passar. Caso contrário, você vira empregado, não precisa ficar se martirizando. A gente viu aqui os 4 pilares do empreendedorismo jurídico, né? Do advogado, da advogada, que é o pilar técnico, o pilar empreendedor, o pilar administrador e o pilar da autoliderança. Se você tem esses 4 pilares, você está se limitando. E aí a gente fala sobre o tema específico, que é o seu limite, o limite da sua advocacia. O que eu vou falar aqui não é muito gostosinho de ouvir, mas o limite da sua advocacia é você. O limite do seu negócio é você. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei chocada. Eu falei, não. Não. Aí eu tive que silenciar todo o ruído. Saúde. Eu tive que silenciar todo o ruído externo, né? E eu tive que silenciar todo o ruído interno. Quando eu consegui silenciar todo o ruído externo e interno, sabe o que aconteceu? Eu assumi que eu era o limite da minha... Obrigada. Eu assumi que eu era o limite da minha advocacia e aí eu cresci finalmente. Entendeu? Quando é que você cresce? Quando você entende que aquele processo é necessário. Aí você cresce. Então,
Ontem eu provoquei você, dei uma voadora em você para você me mostrar, para você enxergar, né? Nem para me mostrar, né? Mas para você enxergar quanto que você está ganhando na sua advocacia. Ponto. Teve pessoas que ficaram muito felizes com o resultado, porque falaram assim, nossa, eu tô ganhando bem, eu nem tinha noção que estava ganhando. Teve pessoas que ficaram chocadas, falaram, Fernanda, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sabia que estava tão ruim assim. Por quê? Porque no mês de março a pessoa ganhou 50 mil de sucumbência. E aí a gente não saiu mais, né? A gente ficou enclausurado, certo? Esses 50 mil ficaram ali rendendo na poupança, renderam nada. Mas ficaram ali, né? Presos. A pessoa não viaja, a pessoa não saiu para restaurante, ela não gastou com nada, porque a gente ficou todo mundo enclausurado. Aí sabe o que aconteceu? Com esses 50 mil, viraram válvula de escape para ela. Né, Flávio? Viraram válvula de escape para ela. Sabe como viraram válvula de escape? Ela não percebeu que em agosto, setembro, outubro, ela não estava ganhando nada. Porque ela tinha os 50 mil. Então as contas estão pagas. Entendeu? A maioria é débito automático, tá lá na conta, a conta tá paga. É esse o perigo de você não ter uma gestão financeira na sua advocacia. É o dinheiro de ontem pagar a conta de hoje. É esse o perigo de você não ter uma gestão empreendedora na sua advocacia. Uma gestão de negócios na sua advocacia. É o dinheiro de ontem pagar a conta de hoje. Dinheiro de ontem é lucro. Dinheiro de ontem é lucro. É lucro. Não é para você ficar pagando conta de hoje. É lucro. Sabe o que você faz com lucro? Você... entendeu? Tipo, você vive com lucro. Não é para pagar conta. Então, quando eu ouvi assim, Fernanda, você é o limite da sua advocacia, o limite do seu negócio. Falei, o quê? Mas nunca. Aí eu fui pra casa, fiquei quietinha, né? Com aquilo na cabeça, a pulguinha na orelha. Aí fiquei lá quietinha. Aí eu falei, caramba, sou eu. Tá bom, vai. Que droga, sou eu. Aí eu tinha duas opções. A primeira opção era ficar me chicoteando. Ai, que burra, que lixo que eu sou. Não sirvo pra nada, nem pra gerir minha advocacia. Nossa, que bosta. Que horrível. Primeira opção. Segunda opção era, tá bom, vai, e agora? Tá, entendi que eu fiz merda. Entendi que eu não deveria, entendi. E agora? Essa foi a segunda opção. E aí eu optei, pisciana e dramática como sou, eu fiquei 1 dia e meio na primeira opção. Ai, como eu não presto pra nada, não sirvo pra nada, meu Deus do céu. Ninguém me ama, coitada. Eu fiquei na primeira opção, primeiro 1 dia e meio. Aí depois eu falei, tá bom, vai, eu tenho que resolver, vamos lá. Aí eu peguei e fui entender o que estava acontecendo. E aí eu fiz esse exercício que eu passei para vocês ontem. Quando eu vi que o dinheiro de ontem estava pagando a conta de hoje, eu comecei a olhar e falei assim, não, mas tem alguma coisa errada. Por que ontem eu ganhei dinheiro? Eu gosto do termo eu fiz, tá? Porque ontem eu fiz dinheiro e hoje eu não tô conseguindo. Por que ontem eu consegui ter resultado e hoje eu não tô conseguindo? Por quê? Por quê? E aí, quando eu percebi isso, caramba, sabe? Aí explodiu minha cabeça. Aí eu entendi como o dia raiou, sabe? Eu entendi com a claridade do dia. E eu estava sendo o limite da minha advocacia. E aí, a gente vai trabalhar alguns limites aqui, tá? Eu estava sendo o limite da minha advocacia porque eu estava presa no passado. No sentido de que, eu ganhei muito dinheiro, então eu sei fazer advocacia, né? Eu sei ser advogada. Eu já ganhei muitas causas. E quando você fica presa no passado, na referência de quem você era, no meu caso, eu estava presa no passado de que eu sabia
Como assim? Eu sei fazer dinheiro e eu já tive muitos clientes, os clientes me amam. Quando você fica nessa referência do passado, você não percebe que o mercado está mudando. E é exatamente isso que está acontecendo hoje, nesse momento pandêmico, nessa resistência da maioria dos advogados. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Os advogados estão resistindo à mudança que está por vir e que já veio, na verdade. Ela foi antecipada pela pandemia, né? Que é tecnológica, que é de tirar da judicialização e tornar mais mediação. Entendeu? Enfim, eu fiquei presa lá no passado. Eu fiquei presa no passado de que, nossa, eu era muito pobrezinha na infância, eu passei fome. Então, ó, eu fiquei presa, confortável no passado que me acalentava. Ai, eu sei fazer porque eu já tive muitos clientes, os clientes me amam e me contratam e eu não faço esforço e o cliente vem. Arrogância, ego. E eu fiquei presa no passado, lá dos primórdios de quando eu cresci, lá pobrezinha, que eu não tinha comida, que eu passei fome. E aí, quando eu chego na advocacia ganhando dinheiros que eu nunca nem imaginei que eu poderia ganhar, eu fiquei presa no passado da escassez. Que era, ué, mas eu nunca tive nada e hoje eu tô tendo tudo isso, então tá bom. Porque se eu ganhar mais, eu vou ficar rica da família. E se eu ficar rica da família... Não sei se vocês já foram a rica da família, tá? Mas eu já passei por isso, de ser a única formada da família, de ser a rica da família. E aí quando você vira a rica da família, parece que todo mundo te olha assim meio distante. Parece que você vira um ser de outro mundo, sabe? E para quem tem essa deficiência de estar presa lá no mundinho da escassez, é muito difícil você se dar conta de que você pode ir além. Porque você já está além das pessoas que estão ao seu entorno. Você entendeu? Quando eu falo a rica da família, é a rica do seu bairro, é a rica da sua escola, é a rica do seu trabalho. Às vezes você está num trabalho, eu já fui a vendedora mais bem remunerada de quando eu era vendedora. Então assim, a gente tinha um grupo de 10 vendedores, eu era a que ganhava mais prêmios. Então eu era rica da família naquele nicho, né, de vendas ali, eu era rica da família. Então todo mundo meio que olhava assim e falava, entendeu? Tipo, E sendo mulher, você imagina, né, o que vem aí na cabeça das pessoas. Mulher, tá ganhando todo mês prêmio, tá ganhando todo mês não sei o quê. O que você acha que passa na cabeça das pessoas? Então, assim, ser a rica da família é nesse sentido de você estar destoando do público, do local em que você vive, do meio ao qual você está inserido. E aí, quando você está destoando disso, você resiste, porque você quer ficar inserido. A gente quer pertencer. Todo mundo quer pertencer. Todo mundo quer pertencer. A gente quer pertencer. Né, Dom? A gente quer pertencer. Então, quando você vira rica da família, sabe o que acontece? As pessoas ficam... Mas não é porque elas têm raiva de você ou porque você tá arrogante. Você sente isso, porque meio que você não consegue lidar com isso. Fica assim meio... Os olhares, você sente os olhares. Você sente os viradinhos de boca, tipo... Chegou aí a metidinha. Chegou aí a que sabe chona, chegou aí a que sabe tudo. Você sente isso. E às vezes é só imaginário, tá? Às vezes não tem nada a ver. Mas às vezes é real. Aí vem o sanguessuga. Não tava conseguindo, Lu? Por quê? Ai. O Instagram provou que me amava ontem, me dando mais tempo de live. Não vem me dizer que ele tá me sabotando agora, pelo amor de Deus. Gente, vamos mandar o aviãozinho aí pros amigos, tá bom? Manda os aviãozinhos para convidar o povo e manda coraçãozinho também, que aí o Instagram manda para mais pessoas. Ah, travando. Caramba. Eu já troquei de internet, eu já troquei de aparelho,
Então, eu não sei. O que eu tenho visto os grandes players falando, um parênteses, né, Lu? O que eu tenho visto os grandes players falando é que eles estão com... que o Instagram tá com... Ele deve estar mudando a plataforma, porque eu vi já Thiago Nigro, né, o Primo Rico, caindo live. Eu vi a Carol Cantelli também caindo live, não salvando live. Acontecendo um monte de coisa. Então, eu sei que o Instagram ele tem uma certa instabilidade. Como a minha parte eu fiz, que foi trocar aparelho, foi trocar internet, tudo, então eu fiz, né? Aí a Cíntia tá falando que tá bom e o Dom também tá falando que tá bom. Então às vezes ou é individual ou tá acontecendo instabilidade, mas enfim, né? Vamos entregar o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, né? Então vamos lá. Pensando no passado, a gente viu duas razões que fazem com que a gente limite o nosso crescimento. A primeira razão, eu estou trazendo o meu exemplo e eu quero que você faça uma analogia para o seu exemplo, tá? A primeira razão para mim era, eu já sei, ganhei dinheiro, se eu ganhei 50 mil em março, é muito fácil eu ganhar mais 50 mil. Entendeu? Porque se você já passou ali, se você já foi... Luciana, sai e volta, por favor. Vê se dá certo. Se você já foi uma vez, se você já fez aquilo uma vez, você já tem a fórmula. Por que não repetir? Por que não dá certo? Então, você tem chance de tentar de novo, né? Então, você vai lá e tenta de novo. A segunda opção... era que eu vivia no mundo paralelo lá da escassez. Então eu estava lá atrás, na criancinha, ainda minha criança ferida, lá atrás, pobrezinha, que tinha que ficar segurando muito dinheiro, ou que não podia ganhar muito, porque se ganhasse muito ia destoar do meio ao qual vive, e eu não queria me desprender das raízes que eu criei. Eu não queria me desprender das raízes que eu criei. Então, se você tem essa percepção, se você faz esse exercício de autopercepção, você consegue hoje ter uma noção efetiva de como você vai fazer para seguir a sua vida. Então, você quebra esse limite. Peraí, eu ganhei 50 mil em março, e aí hoje, dia 27, né, que foi ontem, dia 27 de... dia 28, dia 28 de outubro, eu tô vendo... que o dinheiro de ontem é que tá pagando a conta de hoje. Então, o dinheiro lá de março tá pagando a conta de outubro. Tá errado. Tá errado. Porque se você falar com todos os analistas de mercado, todos os analistas de mercado jurídico, todos são unânimes em falar que este é o momento para a advocacia mais rentável que já houve, que jamais houve. Nos momentos de crise são os momentos, infelizmente, né? É aquela máxima de uns vendem lenços, outros choram, tal. Que é uma máxima triste, né? Mas que é real. O dinheiro ele não é queimado no momento de crise. Ele troca de mãos. E nunca se ganhou tanto dinheiro quanto está se ganhando agora. Se você pegar lá a quebra da Bolsa de Nova York de 29... e fizer um paralelo com o momento que a gente está vivendo hoje, que é diferente, mas se você fizer um paralelo com o momento de crise lá e com esse momento de crise aqui, você vai ver que as grandes empresas se perfizeram através da visualização, do sair de si para enxergar o mundo, o panorama, por outro ângulo, por outro viés. Então, quando você olha por outro ângulo, por outro viés, sabe o que acontece com você? Você se dá a oportunidade, você se dá a chance de crescer. Você se dá a oportunidade de desenvolver de performar mais, de desenvolver a sua essência de maneira tal que ela resplandeça, que ela reverbere no mundo. Entendeu? Então, primeiro limite que faz a gente ficar travado e a gente travar a nossa advocacia, o nosso crescimento na advocacia, o passado. E aí eu só tenho uma coisa para te dizer, você não está mais lá.
Então eu trouxe o exemplo do passado ego, do passado orgulho, que é, eu já consegui, eu sei fazer cliente, eu sei fazer dinheiro. E eu trouxe o exemplo do passado escassez, daquele pensamento de não merecimento, de não pertencimento. Então eu trouxe 2 exemplos do passado próximo e do passado distante, remoto, para fazer com que você entenda se uma dessas 2 formas não está travando o seu crescimento. Ok? Aí a gente tem a questão da falta de consistência. No pilar que a gente trouxe na aula anterior, você viu que um dos pilares é o empreendedorismo, é o lado empreendedor. Se você não enxerga que ser empreendedor é um jogo de longo prazo, você tem a tendência de não conseguir performar. Sabe por quê? Porque o primeiro não do cliente, você vai falar, tá vendo? Não é pra mim, eu não sirvo pra nada, advogar é ruim, tá difícil o mercado, a concorrência. No primeiro não. Aí no segundo não, então, aí, vixe Maria. Aí eu te dou o exemplo do padeiro. O padeiro abriu a padaria num ponto que tinha muito movimento, mas só que 100% das pessoas não entraram ali naquela padaria. E não vão entrar, e não é para entrar. Entendeu? Mas ele tá ali. Aí ele faz o pão e 100% dos pães não é vendido. E tá tudo bem. Porque ele vai fazer amanhã de novo, ele vai fazer no outro dia de novo. Ele vai enxergar formas de fazer mais gente entrar na padaria. Ele vai enxergar formas de fazer mais gente comprar o pão dele. Assim é na advocacia. Você criou uma estratégia, aplicou essa estratégia, não deu certo, você vai para a próxima estratégia. Não deu certo, você vai para a próxima. Não deu certo, você vai para a próxima. O que importa é você colocar as estratégias em prática. O que importa é você colocar as estratégias na prática. Se você não coloca as estratégias em prática, você não tem chances de performar. Então, vamos lá. Você não tem consistência de ação, disciplina mesmo, sabe? Consistência de fazer todo dia um pouquinho para você poder se aperfeiçoar. Eu falei ontem para vocês na aula anterior que era para você pegar e ler todos os dias do conteúdo técnico 20 minutos. A gente começou com mini hábitos. Então você vai ler todos os dias 20 minutos. Esse é o seu compromisso. Fernanda, mas eu fiquei ontem mais de 1 hora. Perfeito, palmas para você. A ideia é essa. Mas a ideia principal é que você não quebre a rotina dos 20 minutos. A ideia principal é que você crie o hábito. Sabe quando você tem o hábito de dormir tal horário? Quando chega aquele horário você não sente sono? Quando tem o hábito de comer tal horário, quando chega tal horário, você não sente fome? Então, a ideia aqui é que você não perca o hábito. Se você não perder o hábito, se você criar o hábito, que é melhor, né? Se você criar o hábito, quando chegar tal horário, você vai sentir falta da leitura. Você vai sentir falta do exercício. É natural, porque nós somos bichos de hábitos. Então é natural que a gente tenha aqueles hábitos. É natural. E que bom, né? Que bom que a gente tem aqueles hábitos. Entendeu? Então, você está no empreendedorismo jurídico e advogar é um jogo de longo prazo. Seja pela morosidade dos processos do judiciário, seja pela morosidade do judiciário, seja pela visão de empreendedor que você tem que ter, porque todo empreender é longo prazo. Você não cria uma empresa para ela te dar 1 milhão hoje, você cria uma empresa para ela te dar 1 milhão todos os dias e ela perdurar, né, gerações. É para isso que você cria uma empresa. E aí é justamente nesse ponto que eu quero trabalhar para vocês.
tenha consistência. Comece pequeno. Tudo, tem uma frase que fala assim, tudo que hoje é grande começou pequeno. Então, tenha consciência de que você pode começar o seu trabalho hoje pequeno, nas condições, no jeito que você pode hoje. Então, começa pequeno, começa do jeito que dá, começa. Quanto mais oportunidade você der para você mesmo, mais chances você vai ter de rentabilizar e de começar o seu trabalho com resultados melhores. Tá bom? Bom, a gente começou aqui. Tá tudo bem, Cíntia? Sim. Tá. Então a gente começou. Aí a gente tem a grama do vizinho. Esse é um outro limite que você impõe para sua própria advocacia. Como assim, Fernanda? Você passa o dia inteiro olhando o Instagram dos outros advogados. Você passa o dia inteiro olhando as páginas dos outros advogados. Você passa o dia inteiro conversando com colegas para ver o que eles estão fazendo. Isso não é saudável. Conhecer a concorrência é importante, é necessário, né? Até para você saber como está o movimento do mercado. Mas ficar presa na concorrência é burrice. Entendeu? Não é para ficar presa na concorrência, não é para morar na concorrência. Tem gente que fica dando tanta audiência para a concorrência e não dá audiência para si mesma. Não dá audiência para si mesma. Dê audiência para si mesma. Para de ficar olhando a sua concorrência, se comparando com o incomparável. É outra pessoa, é outra realidade. Eu passei fome na minha infância. Você pode não ter passado. Você pode ter passado fome na sua infância e isso não ter reflexo nenhum na sua vida adulta. Que é difícil, mas pode. Você já resolveu antes de mim. Entendeu? Eu tirei meu carro com 27 anos. Primeira vez que eu dirigi, primeira vez que eu toquei num carro e primeira vez que eu já comprei o carro. 27 anos. E eu tinha alunas, eu dava aula, né? Eu dou aula já desde os 18. Eu tinha alunas com 18 anos que chegavam para mim antes de eu ter meu carro e falavam, nossa, professora, olha, ali é meu carro, não sei o quê. E eu ficava feliz por ela. Eu não pensava assim, ai, que droga, tá vendo? Eu tenho sorte, eu não tenho, ai, que maravilha. Não, eu pensava no meu momento, eu vou ter o meu. Se eu quiser também, né? Se eu quiser. Porque pode ser que eu não queira também. E tá tudo bem. Entendeu? Então, quando eu entendi que aos 27 anos foi o meu momento, eu respeitei a minha história, a minha trajetória até lá. E aí eu saí de lá, né? Não tô mais lá. Agora é daqui pra frente. Entendeu? Então, quando eu desenhei que a minha vontade era ter o meu carro naquele jeito, daquela forma, eu consegui comprar um carro que eu quis. Entendeu? Eu consegui comprar o carro que eu quis. Mas foi fácil? Não, não foi fácil. Eu precisei levar 27 anos, ser professora de um monte de adolescente que já tinha carro aos 18, porque o pai dava, né, porque a mãe dava. E eu tive que entender isso, que cada um tem o seu processo, e eu tive que viver com isso, e conviver com isso. Entendeu? Então, assim, eu entendi que cada pessoa tem o seu momento, mas não é o seu momento, assim, imposto pelo mundo, é o seu momento de maturidade individual, de maturidade pessoal. Porque eu já vi também, alunos também, com 18 anos, invejando o carro do amigo, indo lá se enfiando numa dívida e tendo que devolver o carro depois. Então a pessoa não conseguiu lidar com a própria frustração de ainda não ter alcançado o momento ideal, e aí a gente volta pro processo, né, pro jogo de longo prazo. A pessoa não entendeu que é um jogo de longo prazo. Então para de ser imediatista, para de querer para ontem. Para! Você levou aí 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos para poder correr direito, sem ser desengonçado quando você era criança. Você levou mais 5 anos para falar direito, sem ficar falando bidi.
sabe? Seus dentes levaram 6 meses, que hoje em dia nasce com 6 meses, né? 6 meses, 1 ano para nascer os seus dentes. E aí depois eles foram trocados, né? Porque caíram os dentes de leite para vir os dentes permanentes. Aí você cresce e acha que, tem que ser hoje, porque eu quero. Porque sim, eu quero. Entendeu? Não é você quer. É você decide e aí você faz. Você decide e você faz. Exatamente isso, Cíntia. Só por hoje. É só por hoje eu vou fazer o que tem que ser feito. Só por hoje eu faço esse. Amanhã eu faço outro. Depois eu faço outro. Porque você levou 1 ano para procrastinar e para enrolar e para trazer esse calhamaço de problemas. Aí agora, do nada, você quer resolver ele numa tacada. Não resolve. Não resolve e te adoece. Então, levei 1 ano para causar esse monte de problema, então que seja mais 1 ano para eu resolver. Sabe o que acontece quando você tira primeiro da pilha e começa a resolver? Os outros vêm se resolvendo automaticamente, porque você criou o hábito, a prática de fazer o que tem que ser feito. E quando você cria o hábito, a prática de fazer o que tem que ser feito, a coisa flui, você entra no flow. O que é o flow? É você fazer sem nem se dar conta que está fazendo. Isso é o flow. Essa aula, eu dou a aula sem me dar conta de que estou dando a aula. Por quê? Porque eu estou aqui presente no meu melhor momento. Eu estou fazendo a minha parte da minha melhor forma, nas condições que eu tenho, para entregar o melhor que eu posso. Entendeu? E aí eu não posso me culpar se isso não chegar até você da maneira como eu imagino que tem que chegar. Eu tenho que entender que você é outra pessoa e que cada um de nós tem um tempo, tem uma história, tem uma trajetória, tem um ritmo. Então a gente viu passado como nosso limite, a gente viu falta de consistência, a gente viu que a gente fica preso na grama do vizinho, olhando a grama do vizinho. Tem gente que sabe quanto que cresceu de centímetro da grama do vizinho e não sabe a erva daninha que está no seu próprio jardim. Incrível, né? Tem gente que é assim. Então a gente viu tudo isso e aí a gente chega, se depara no fatídico, naquele caos, naquilo que tudo para, naquilo que tudo trava, que é o medo. O medo. O medo de ser julgada. Aê, Luciana, quem persiste consegue. Que bom, obrigada, viu? É uma honra ter você aqui. A gente tem o medo de ser julgada. A gente tem o medo de ser criticada. A gente tem o medo de ser rejeitada. A gente tem o medo de destoar. Lembra a parente rica, né? A tia rica da casa? A gente tem o medo de destoar do nosso meio. A gente tem medo. A gente tem medo. A gente tem medo das pessoas descobrirem que a gente tem rugas. E aí a pessoa descobre que a gente tem rugas, não vai mais gostar da gente. Eu tô numa transição capilar, então meu cabelo você tá vendo ele preso todo dia. Hoje eu vou fazer uma escova, vou tentar, né? Vamos ver. Fazer uma escova, porque eu tenho que dar o tempo de sair a química da progressiva para eu poder fazer a permanente, que é o que eu quero fazer agora. Então assim, gente, eu travei para fazer live durante um tempo. Se você for olhar meu histórico, eu demorei para fazer live uns 2, 3 meses até eu me aceitar a aparecer na câmera com esse cabelo. Porque não tá o cabelo que eu quero, sabe? Não tá o cabelo que eu sei que preciso ter para a imagem condizer com o conteúdo que eu transmito para você. Porque sim faz diferença. Essa incoerência entre a aparência e o resultado faz diferença. E eu sei que isso é um limitador para os resultados que eu quero ter. E aí eu tenho que brigar muito mais com essa resistência que a pessoa cria do que com passar o conteúdo em si, entendeu? Então, eu demorei para fazer. E aí, eu peguei, criei coragem, falei, não, gente, eu tenho que ir, até porque eu tenho que provar para mim mesma e para o mundo
que mesmo nas condições piores, então eu não estou com o meu melhor cabelo, eu tenho que ir lá e fazer. Entendeu? Então eu tô vindo aqui, tô metendo creme, hoje eu tô hidratando o cabelo. Então eu tô metendo creme pra poder vir aqui fazer a live. Mas eu não tô confortável com o meu cabelo agora. Eu não estou confortável com ele agora. Entendeu? Obrigada, Cíntia. Obrigada, Luciana. O apoio de vocês é fundamental. Mas é um desabafo, eu não tô confortável. Mas eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Por que eu tô fazendo? Porque assim, eu tenho que ir com medo. Sabe o que supera o medo? É a ação. A ação supera o medo. A resistência que a gente tem é superada quando a gente se põe em movimento. Então, quando eu venho aqui, que eu termino a live, eu falo, uau! E aí eu assisto, né, pra ver como é que eu posso melhorar e como diminuir o delay. E aí eu fiquei buscando um monte de tutorial na internet, como fazer, perguntei pra um monte de gente. Eu fico vendo como melhorar, como aprimorar a minha comunicação e como aprimorar a forma de trabalhar para vocês. Eu fico vendo tudo isso, sabe o que acontece? Eu falo, olha, se eu não tivesse falado, a Cíntia não tinha gravado o vídeo dela. Já pensou, Cíntia, se eu tivesse ficado lá chorando em posição fetal porque meu cabelo não tá do jeito que eu queria? A gente não teria se conhecido, na verdade? Entendeu? Então, assim, gente, é maior a sua mensagem, sabe? A sua mensagem, o seu motivo, o seu lado empreendedor, o seu lado real, ele tem que ser maior do que qualquer desculpa. O seu porquê, o seu propósito tem que ser maior do que qualquer desculpa. Eu poderia usar a desculpa, eu estou com cabelo que eu não estou confortável com o meu cabelo, então eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. E tá tudo bem, porque dinheiro eu tenho, eu não estou trabalhando pelo dinheiro hoje, né? Não estou trabalhando, eu quero dinheiro, tá? Então vai lá na minha bio e compra o curso. Porque eu quero dinheiro, dinheiro é bom, não estou negando dinheiro. Mas hoje eu não estou com a água na bunda, sabe? Graças a Deus. Então assim, não tô. Então eu posso ficar esperando dar o tempo do meu cabelo, sei lá, viajando. É que não pode viajar, mas eu já vi aí que tem umas praias desertas que dá pra ir, que eu tô até pensando em ir. Mas enfim, eu poderia ficar só presa no meu escritório, fazendo o que eu tenho que fazer. Eu poderia montar várias lives e aulas escondidinhas, né, fazendo por escrito, que eu já fiz algumas até pra vocês por escrito. Alguns rios, né? Se você não viu os rios lá que eu fiz com mapa mental, vê lá. Eu poderia usar aquele artifício para fazer. Você vê como eu tenho saídas? A gente sempre tem saídas para superar, né? Mas aí eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu vou superar a minha própria resistência. Porque, ó, a Cíntia falou que eu tô linda, falou que eu sou gigante, eu tenho luz. A Luciana falou que minha live tem muito conteúdo, que adora minha live. Poxa, eu tô recebendo amor, sabe? Eu tô recebendo amor, né? Eu tô recebendo amor. E aí eu vou deixar de fazer o que é importante para mim, por medo de alguém vir aqui me xingar, me hostilizar. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que dar amor, porque aí o amor vem. Então, quando eu dou amor, o que acontece? O amor vem. Por isso que é fácil para mim vir falar, porque eu sei que só tem gente boa que cria ressonância comigo. Entendeu? Só gente de luz que cria ressonância comigo. Por quê? Porque a gente é o reflexo daquilo que a gente quer pra gente. Então, quanto mais coisas boas eu mandar para o mundo, mais coisas boas vão acontecer comigo. Eu tenho um mantra que eu falo todos os dias, eu repito esse mantra várias vezes. O mundo é generoso comigo. O mundo é generoso comigo. E, gente, é incrível. Quanto mais você repete essas frases, né, de efeito, mais chances você tem de criar uma mentalidade, de acreditar nessa verdade. E aí criar uma mentalidade de enxergar o mundo por um viés melhor. Então, quando eu dou o exemplo que com 27 anos eu tirei o meu carro, foi a minha carta, né? Com 27 anos, eu tô dizendo para você o seguinte, eu não fiquei olhando para os 18 anos que as minhas alunas tinham e que elas já estavam com carro, dado pela mãe e pelo pai. Eu não fiquei olhando, entendeu? Eu fiquei olhando para mim.
E o mundo é generoso comigo e lá com 27 eu consegui. Tem gente que nem com 30 consegue, né? Eu consegui aos 27, olha que legal. E com o meu dinheiro, né? Com o meu trabalho, era meu fruto, entendeu? Então eu comecei a valorizar aquilo que eu consigo fazer e aquilo que eu consigo receber comigo, entendeu? De mim mesma. E aí eu parei de ser o meu limite. E eu tenho mais 2 pontos para falar com você aqui. Então a gente superou o medo. Agora a gente vai superar a procrastinação. Pausa dramática. Aquele silêncio, né? Que a gente faz aqui que dá aquele drama. A procrastinação, ela é assim, natural no ser humano. Desde os primórdios, desde quando a gente era primata, a gente tem que procrastinar. Porque procrastinar guarda, retém energia. E a energia facilita com que a gente fuja ou ataque. Quando a gente não está cansado, quando a gente está descansado, a gente foge ou ataca. Então, quando você tem isso, como a gente já tem isso inato, isso é nosso. Quando alguém fala assim para você, acabe com a procrastinação, mate a procrastinação, saiba que essa pessoa não entende de neurociência. Porque se ela entendesse de neurociência, ela ia entender que a gente não acaba com a procrastinação, eu ia falar com a Constituição. A gente não acaba com a procrastinação, a gente não mata a procrastinação. A gente lida com ela, porque ela é natural na gente. Eu sou multipotencial. O que é isso? É uma pessoa que tem um olhar virado para vários gostos diferentes. Então, veja, eu sou professora, eu sou advogada e eu sou empresária. Eu sou mentora, né? Eu sou empresária. Eu tenho 3 gostos. Se você falar assim, Fernanda, escolhe um filho. Não vou escolher. Não vou escolher, ponto final. Eu decidi isso. Depois de, muito brigar comigo mesma, depois de muito brigar com o mercado, eu consegui provar para o mercado que eu não preciso escolher para ser boa naquilo que eu faço. Eu precisei entender comigo como lidar com a minha procrastinação sendo multipotencial. Então, olha só, Roberta, eu sou multipotencial, ou seja, eu gosto de várias coisas, mas eu não sou multitarefa. Ou seja, eu não fico fazendo tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Então, ser multipotencial é gostar de várias coisas e se dar bem em várias coisas. Lembra, eu já contei essa história para vocês. Eu tinha a minha escola e aí a minha escola começou a ficar capenga. A minha advocacia apagou a minha escola. Então, assim, eu consegui ficar boa, né, naquilo. E aí eu precisei aprender e hoje eu consigo performar bem em tudo que eu faço, porque eu consegui me organizar no meu caos. Mas sem ser caótica, sem ter o caos interno que me consome, eu não consigo viver bem. Você quer me ver triste? É me mandar escolher uma única coisa. Eu não escolho. Eu vou ficar triste. Isso me consome. Entendeu? Então, o que acontece? Eu sou a procrastinadora profissional. Me especializei em procrastinar. Então, quando eu falo assim, eu sou multipotencial, eu tô já mostrando para você que quando eu tenho que fazer um prazo no judicial, e aí eu começo a fazer uma aula, elaborar uma aula, na verdade eu estou procrastinando o judicial para fazer a aula. Ou seja, eu estou me profissionalizando em ser, estou me profissionalizando em ser procrastinadora, porque o judicial tá lá e precisa de mim. Então, isso é ser irresponsável, isso é ser... Tem um outro termo também, isso é ser o pato, né? Que eles falam que é o pato que faz tudo e não faz nada, né? Então, isso é ser irresponsável, isso é ser o pato.
Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso entender. Peraí, eu tô fazendo a aula X com prazo Y. Mas peraí, por que o prazo é daqui 2 dias, a aula é para daqui uma semana? Por que eu tô correndo mais atrás da aula do que do prazo? O que tem nesse prazo? Aí eu consigo olhar para o prazo e ver. É um caso que é muito complexo. É um caso que a cliente me desrespeita. Porque também tem isso, né? É um caso em que o juiz, eu não gostei do juiz. Também tem isso. Então, assim, eu começo a ter as autossabotagens em cima daquilo que eu vou ocultando. A autossabotagem é isso. É quando você oculta a verdade real. Entendeu? Então, a Roberta está falando aqui, por exemplo, você é boa em várias áreas. Qual o problema em atuar em mais de uma área? Exatamente isso. Não tem problema nenhum. O problema é quando você não performa em nenhuma. Eu já contratei professor que era maravilhoso. E eu olhava para ele e falava, gente, o professor tinha 60 anos. Na época eu tinha 28, 29. E o professor tinha 60 anos. E eu olhava assim e falava, nossa, esse cara é genial, ele é maravilhoso. Mas ele não tinha resultado em nada. Ele não tinha resultado em nada. E aí eu falava, não quero ser essa pessoa. Entendeu? Então eu já olhei várias pessoas que eram multipotenciais ou que não eram, que eram só procrastinadoras profissionais mesmo, e eu já percebi que assim, tem uma diferença entre você entender a sua inquietude, entre você entender o seu caos interno e trabalhar com ele, fazer ele, sabe, progredir a seu favor, e entre você deixar ele você virar o próprio pato mesmo, sabe? De quá, 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 não voa, não anda direito, não nada direito, não faz nada direito, sabe? Então, o mercado quer colocar você nessa visão de que, você é um pato, você não faz nada direito. Mas aí você tem que lutar e pagar, né, o tal do imposto. Você tem que pagar esse pedágio de provar para o mercado o tempo inteiro e para você mesma que você consegue fazer as coisas bem feitas. Entendeu? Você consegue fazer as coisas bem feitas, mas você só consegue provar isso se você se permitir se conhecer, né? Se você não se conhece, não adianta. Então hoje eu posso falar isso para você tão claramente, justamente porque eu sei onde está minha dor e onde está o meu amor. Então hoje está resolvido em mim. E hoje eu consigo provar para você que é possível. Mas veja como eu suei. E aí assim, eu tenho que olhar para esse prazo. Eu já protocolei prazo na época do físico, 18h59. Gente, que irresponsabilidade. Eu já protocolei prazo, agora na época do digital, 23h59, sabe? Quem nunca, né? Mas isso não é saudável. Não é saudável. Para mim, não é saudável para o cliente, não é saudável para o sistema, não é saudável, sabe? Então, você precisa se reconhecer no processo para você lidar com você mesma. Então, assim, fuja desses gurus que falam que vai acabar com a procrastinação, porque ninguém acaba com procrastinação, tá? Procrastinação é inata, você precisa lidar com ela para no momento certo você deixar ela virar. No momento certo você deixar ela facilitar. No momento exato, tá bom? A Roberta tá falando, se você tem sucesso em várias áreas, civil, penal, trabalhista, você tem que se especializar em uma só área. Hoje, Roberta, o mercado ele tá pedindo pessoas adaptáveis, porque a gente viu que nada é certo nesse mundo. Nada é certo. Quando você se posiciona como civil, como trabalhista, quando você atinge e trabalha um nicho só, você consegue atender a expectativa do seu cliente de uma forma mais especializada, mais concreta. Mas se você não é feliz atuando num ramo só do direito, você não é obrigada a ficar presa, engessada naquele só único ramo do direito, porque o mercado fala que você tem que fazer especialização, você tem que ser especialista só. Você não é obrigado a fazer isso. Mas você tem que entender que quanto mais você se aprofundar naquele conhecimento específico, mais chances você tem de performar.
Exemplo, eu estou dando exemplo de professora e de advogada. Então, o que eu aprendi na minha vida? Que eu preciso separar blocos de horários. Então, se você hoje no seu escritório tem civil, penal, trabalhista, você separa blocos ou de dias, hoje eu sou advogada trabalhista, ou de blocos de horários. De manhã eu sou advogada trabalhista. Essa divisão, ela é importante, ainda que você seja multipotencial, ainda que você goste de várias áreas, ela é importante porque aqui você cria o método de trabalho gerenciável, aquele método de trabalho que vai dar resultado. Porque se você ficar civil, trabalhista, penal no mesmo momento, na mesma hora, você tem a tendência de dispersar muito, entendeu? Então, se você estiver dispersando muito, você não consegue focar. Então, quando a gente fala em hiperfoco, ser multipotencial não é ser perdida. Ser multipotencial é você trabalhar, vou usar a genialidade, tá? A genialidade que há em você para você pôr para o mundo de uma forma estratégica. Eu aprendi a trabalhar de uma forma estratégica. Ou seja, para mim funciona separar blocos de horários. Então, enquanto eu tô aqui fazendo as lives com vocês, eu tô focada em fazer live e cuidar do curso. Então, nesse momento, eu cuido do curso, eu faço stories, eu gravo aulas, eu entro na plataforma para ver se tem algum aluno com alguma dúvida, eu faço tudo isso. Quando é no período da tarde, depois do almoço, aí eu advogo. Aí eu entro, vejo as publicações, aí eu cuido das publicações, aí eu cuido da advocacia. Por que isso é fundamental para mim? Porque se você não organizar o seu próprio caos interno, ele te afunda. Aí você vira aquele professor que eu te falei, que tem 60 anos e resultado zero. Entendeu? Então, para você ter o resultado que você almeja, que você sabe que é capaz de ter, você precisa hoje estruturar esse método, você precisa criar esse método, essa rotina. Dentro do curso Advocacia Magnética, eu tenho um módulo que fala produtividade da vida real. Aí lá a gente fala sobre ser cíclica. Você não ouve, né, falando sobre mulher menstruar, que isso faz diferença na diferença hormonal que a gente tem, faz diferença no nosso resultado. E aí, assim, tem gente que ouve isso e fala, estou de TPM e não vou trabalhar. Não, isso é ser irresponsável. Você conhecer a sua ciclicidade é você entender que vai ter momentos em que você está no ápice da produtividade. Então você vai usar isso a seu favor para você produzir mais nesse período. Porque quando você estiver em baixa com a sua produtividade, você vai respeitar o seu momento de mais introspecção, de mais silêncio, para você organizar melhor o que você fez de produtividade, entendeu? Então, quando eu vejo mulheres ridicularizando esse tipo de conversa, porque a desculpa que eu vejo é essa, agora eu tô de TPM e não vou mais trabalhar. Quando eu vejo mulheres fazendo isso, me dá um aperto no coração, porque eu vejo que o machismo ele tá mais estruturado ainda, mais estrutural ainda, mais enraizado ainda em nós, mulheres. Porque a gente não respeita a nossa ciclicidade. Então a gente fica meio que de mãos atadas para cobrar a ciclicidade do próximo, né? Para cobrar que o homem respeite, porque ele não é da gente, ele não tá dentro da gente, ele não sabe como essas oscilações fazem diferença. Tudo bem? Então, voltando aqui, a procrastinação, ela é natural. Sendo natural, tendo consciência que ela é natural, o que você faz com ela? Usa isso a seu favor. Então, a procrastinação é natural. Ok, o que eu vou fazer? Vou me organizar. A Roberta já falou que gosta de trabalhar com civil, trabalhista e penal. O que ela vai fazer? De manhã ela vai ser civilista, à tarde ela vai ser penal, no final da tarde ela vai ser trabalhista. Tem que organizar, porque senão você está dando munição para quem fala mal. Você está dando munição para ser aquela pessoa perdida que não consegue performar em nada, ou é rasa em tudo. Né? Porque ser multipotencial não significa que você vai ser rasa em tudo. Você só não vai mergulhar como um especialista mergulha porque nem é seu interesse, você não tem vontade. Mas você não é rasa.
Você não tá aqui, sabe? Você tá um pouco mais profunda, ok? Enfim, aí a gente tem, por último, a falta de tempo. Essa é clássica, né? Eu tenho uma mentorada que ela fala assim, na verdade ela chegou até mim depois que eu fiz uma live falando sobre gestão de tempo. E aí ela pegou e falou assim, antes da pandemia, foi logo no início da pandemia, ela falava assim, antes da pandemia eu não tinha tempo, não tinha tempo. Aí eu queria fazer um curso, eu não tinha tempo, eu queria ver uma peça, eu não tinha tempo, eu queria fazer não sei o que, eu não tinha tempo, Ela falou isso pra mim. E aí a gente foi analisar depois, pós-pandemia, ela não tinha feito os cursos que ela queria, ela não tinha feito o treino que ela queria, ela não tinha feito os estudos, sabe, mais aprofundados na arte, então não tinha exposição, mas teve vários museus que deram exposições virtuais, ela não tinha feito. Então assim, não foi tempo, foi interesse, foi prioridade. Ela não tinha tempo, entendeu? Ela não tinha vontade, é isso. Não é que ela não tinha tempo. E aí, se ela não tinha vontade, sabe o que acontecia? Quando ela ficou na pandemia em casa, aí ela começou. Antes, o que ela tinha? Ela tinha que se arrumar, sair de casa, pegar trânsito. Aí demorava para chegar. Quando chegava, aí tinha que esperar o chefe chegar, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo outro. Ou seja, ela tinha a desculpa perfeita. Porque quem mora longe do trabalho tem a desculpa perfeita. É o trânsito, é a condução, é a desculpa perfeita, né? Não tô falando que não existe, tá? Eu tô falando que é perfeito, né? Eu vou falar já, Cíntia, a todos. Aí, o que acontece? Ela pega, tem a desculpa perfeita. Aí, o que acontece com ela? Ela percebeu que, na verdade, eram só desculpas. Então, não era o trânsito, não era o tempo, não era nada disso. Era desculpa perfeita. E aí, quando você rompe com a desculpa perfeita, você fica meio que no limbo. Sabe quando você fica no limbo? Eu, hein? Quem sou eu? Onde estou? Oh, céus, né? Você fica meio que no limbo. Quando você fica no limbo, sabe o que acontece? Nada. Você fica sofrendo. E aí você não progride, você não prospera, você não performa. Entendeu? Então, a falta de tempo, na verdade, é uma desculpa. Lembra que eu falei para vocês que eu ficava cuidando dos cursos ao invés de cuidar do prazo? Eu não dei esse exemplo agora? E aí, quando eu parei para olhar, eu falei assim, peraí, por que eu não tô cuidando de você, prazo? Por que eu tô deixando você enrolar? Quando eu fui olhar para o prazo, eu vi que a cliente me xingou, me maltratou. Eu vi que o juiz não era tão legal. Eu vi que aquele caso era muito complexo. Eu tirei as nuvens, né? Eu tirei a fumaça dos olhos. Eu vi o que eu estava querendo ocultar com a minha performance nas aulas. Entendeu? Então, quando eu percebi o que eu estava tentando ocultar, aí eu entendi. Peraí, então vamos lá. Se é muito complexo, eu preciso estudar mais. Se a cliente não gosta de mim, eu preciso ver na minha conduta o que fez ela não gostar de mim. Porque ela tá com uma dor real, né? Ela tem um problema jurídico, é uma dor real dela. Então, o que eu fiz para ela não gostar de mim? Será que eu posso melhorar isso? Será que tem como eu tratá-la melhor, diferente? Sei lá, usar outro artifício para isso, né? E aí eu vi, se o juiz não gosta de mim, bom, eu preciso escrever de um jeito que ele não prejudique minha cliente. Eu preciso fazer de um jeito que o meu asco com aquele juiz não faça com que minha cliente seja prejudicada. Então eu comecei a olhar para mim e olhar para a causa em si e ver onde estava o problema, o que estava nos rechaçando, sabe? E aí eu comecei a olhar. Quando eu comecei a olhar, eu resolvi. Então a minha proposta para você hoje é: olha para você, para o seu trabalho em si, e agora, nesse exato minuto, nesse exato momento, diz para você o que é essa falta de tempo.
Porque essa falta de tempo não é falta de tempo, porque as 24 horas estão aí para todo mundo. Então, assim, assume para você que é falta de interesse. E aí, quando você tira essa camada da falta de tempo, você chega na falta de interesse. Aí você chega, é falta de interesse em debater algo que me fere, é falta de interesse porque isso não me desafia, é falta de interesse porque não quero. Se for falta de interesse porque isso te fere, você precisa trabalhar isso. Ou vai buscar psicólogo, ou vai buscar mentoria, ou vai buscar conversar com um amigo, ou vai buscar uma solução. Você se resolve. Se é falta de tempo porque você é muito complexo, você vai estudar. Você vai estudar. Se é falta de tempo porque não te interessa, você pode começar a delegar. Será que não é o momento da sua advocacia crescer? Será que não é o momento de você delegar essa função que está te corroendo? Você sabe que tem que fazer, isso faz parte do trabalho, mas você não quer fazer. Se você sabe disso, se você reconhece isso, pega essa informação e destrincha, tira a camada, tira as camadas. Entendeu? Tira as camadas e olha friamente. Olha como um médico olha uma ferida, sem nojo, sem... olha com curiosidade de quem quer resolver. Eu quero identificar que ferida é essa para eu melhorar. Entendeu? É esse olhar clínico que você tem que ter sobre você mesma. Se você não consegue isso, a mentoria te ajuda, sou eu. O psicólogo te ajuda, um psiquiatra ajuda, qualquer outro profissional ajuda. Às vezes um amigo ajuda, né? Às vezes também. Entendeu? Mas você pode buscar uma alternativa, tá? A Roberta falou assim, eu sou especialista em civil, previdenciário, agora estou fazendo especialização em penal. Eu tenho dificuldade de gostar de uma coisa só. Então, Roberta, você usa o termo dificuldade porque foi o que o mercado te falou, né? Ah, você não sabe o que quer. Ah, você fica pulando de galho em galho. Isso é coisa do mercado, mas na verdade você não tem dificuldade. Você gosta de muita coisa, ponto. Da Vinci era assim. Roberto Justus é assim. O Tesla, né? É assim. O Tim Ferriss é assim. Tim Ferriss é assim. Tim Ferriss hoje é o Bam Bam Bam. Aquele livro ali, ó, Ferramentas de Titãs, tá vendo? O livro Ferramentas de Titãs, que eu recomendo, do Tim Ferriss. Ele é o Bam 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 da multipotencialidade. Com ele, a multipotencialidade ganhou uma cadeira chique, sabe? Chique. Sabe por quê? Porque o cara é bom em tudo que ele faz. Ele performa em tudo que ele faz. Aí ele fala um chupa mundo, entendeu? Porque o mundo tem que entender que as pessoas não são todas iguais. A gente não é uma forma. Eu comecei essa aula falando lá do Ford, que trouxe a gente para uma visão de que a gente tem que caber numa forminha. E aí você, numa linha de produção, né? Uma linha de produção social. Você tem que ficar ali engessada nessa linha de produção social. Não. Aí vem o Tim Ferriss, neste século, nessa vida, e fala assim pra gente: não vou caber em nada não, filho. Eu sou bom em tudo e foda-se o mundo, entendeu? Ele é bom em tudo que ele faz e ponto final. Ponto final, simples assim. Ele é bom em tudo que ele faz e ponto final. Entendeu? Então, quando você escreve assim, tenho dificuldade, é uma palavra que falaram pra você. Você não tem dificuldade em se especializar. Você não quer se especializar porque você é boa em tudo. Ponto. Aceita que você é boa em tudo e vai fazer o seu melhor, né? Aceita, entendeu? Dói menos pra você, dói menos e cala a boca do mundo, entendeu? Tipo, eu sou boa em tudo e ponto final. Mas não é ilusório, né? Não é ilusório. Você não vai falar assim, eu sou boa em tudo, então... Lembra do exemplo que eu dei anterior? O exemplo que eu dei anterior era assim, eu ganhei esse dinheiro aqui, então eu sou muito boa e eu não preciso aprender mais nada, não vou fazer mais nada porque eu sei fazer, então o mundo tem que vir até mim. Não, gente, o mundo não vai até você. Você vai no mundo, né? Você vive no mundo. Então você vai no mundo, entendeu?
O mundo não vai até você, você vai no mundo. Mas você tem que entender as suas potencialidades e fazer e torná-las seus maiores referenciais para você ter resultado. O resultado que você merece. Entendeu? Então a gente vai ter resultado sim quando a gente começar a performar mais. Quando é que a gente performa mais? Quando a gente resolve jogar para o mundo. É isso. A Cíntia tá falando assim, eu só sou boa em trabalhista. É isso, Cíntia. É isso. Entendeu? E a gente não precisa brigar. Você ama a trabalhista, você escolheu ser a melhor em trabalhista, você performa em trabalhista, você é excelente trabalhista, seja a melhor advogada trabalhista. Seja a melhor advogada trabalhista. Perfeito. Perfeito. O que não dá é para você querer me enquadrar, falar que eu estou errada porque eu não consigo ser só boa em trabalhista. Eu preciso ser boa em civil. Entendeu? Então o que não dá é para você querer me engessar na forma que te cabe. E eu também não posso falar, vem Cíntia, você tem um mundo a desbravar porque o mundo é maior. Eu também não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar você e você tem que me respeitar. Se a gente conseguisse todo mundo se organizar e todo mundo aprender a trabalhar no seu quadrado, a gente vai ver como a vida vira melhor, como a vida fica genial, como a vida é maravilhosa. Aí eu uso o mantra, né? O mundo é generoso comigo, porque aí você consegue ter um mundo generoso com você, porque de fato você é generosa com você. Entendeu? Beber água. Bom, aí a gente vai repetir então quais são os limites da advocacia? Quais são os limites da nossa própria advocacia? Primeiro limite, você. Você é o limite de quanto você ganha, você é o limite de quanto você performa, você é o limite de quanto você quer fazer por merecer mais. Você é o seu próprio limite. Ponto. Segundo ponto, o passado. Então, o seu passado te limita, porque ou você sabe demais, já sabe o que passou ali, ou porque você tem alguma dor que não foi ferida, alguma ferida que não foi corrigida, né? Alguma dor que não foi sarada, não foi curada. Ok. Aí você tem a falta de consistência naquilo que você está fazendo. Então você não entende que a advocacia é de longo prazo e não de curto prazo. Que você precisa se preocupar em fazer menos e todos os dias, fazer um pouco de cada vez, um pouco todos os dias, que aí você vai ter um retorno maior. Você não consegue entender isso. A segunda questão, a terceira questão é você fica presa na grama do vizinho. Você fica olhando o que o seu vizinho faz e não o que você pode fazer. E não o que você pode entregar para o mundo. E aí, enquanto você fica presa no seu vizinho, você fica olhando o que o seu vizinho faz. Enquanto você fica presa no seu vizinho, você acaba não percebendo que esse vizinho tem mais chances de tornar a sua advocacia melhor. Você acaba perdendo a oportunidade de enxergar o seu vizinho com mais humanidade, com mais cautela, com mais carinho, com mais perseverança. O quarto é o quinto, né? Então, o primeiro é você, o segundo é o seu passado, o terceiro é a falta de consistência, o quarto é a grama do vizinho e o quinto é o medo. Você usa o seu medo como paralisante. Você usa o seu medo como uma desculpa perfeita para você não fazer o que tem que fazer. O sexto é a procrastinação.
Você procrastina aquilo que você não quer fazer, aquilo que você quer ocultar de você mesma. E aí você vai lá e começa a procrastinar, começa a enrolar, né? Para fazer o que você tem que fazer. E aí você pode tirar a camada para ver se é algo mais oculto, ou você pode ter consciência e falar assim, olha, isso não é para mim. E aí você pode delegar, você pode estudar mais porque está muito complexo, você pode rever os seus comportamentos para você melhorar a sua performance e assim por diante, tá? E o último é a falta de tempo, o sétimo é a falta de tempo. Toda vez que você fala que você está com falta de tempo, alguma coisa você está escondendo aí. Essa falta de tempo é uma falta de interesse. E se falta interesse para você, automaticamente você está ocultando algo que você não quer se deparar. Quando eu falo ocultando algo que a gente não quer se deparar, é natural no ser humano, o que não faz bem a gente fingir que não existe. Entendeu? E assim se sustentam os relacionamentos abusivos, assim se sustentam as relações de trabalho abusivas, assim se sustentam as amizades tóxicas, porque a gente vai ali deixando, a gente se conforma, a gente deixa passar. E aí a gente vai arrumando ocupações, ocupação, para não falar mais, para não mexer naquilo. Então, se eu tenho um relacionamento abusivo em casa, eu vou trabalhar mais para ter que demorar mais para chegar em casa. Se eu tenho uma amizade tóxica, eu vou me ocupar mais para quando essa amiga me ligar, eu não ter uma conversa com ela. Eu simplesmente falar assim, ai, tô sem tempo, tô com muita reunião, muito trabalho. Quando eu tenho um trabalho muito tóxico, eu começo a ficar mais doente em casa para não ter que ficar indo pro trabalho. Entendeu? Então, isso tudo a gente tem como trazer para a margem, né? Para a superfície. A gente tem como trazer para a superfície para que você entenda como você pode performar mais e fazer a sua advocacia melhor. Eu quero que você enxergue que assim, você vem para um curso, né, de advocacia autoral e percebe que assim, a autoralidade é você se encontrar com você mesma para você construir a advocacia dos seus sonhos. Então, a advocacia autoral não é a Fernanda fala para você e você vai lá e segue a regra. Não, é a Fernanda provoca você e você reflete sobre o que eu falei para ver o que cabe para você, você usa, e o que não cabe para você, você descarta. Tá ok? Então, alguma dúvida mais, gente? Não? Então, essa foi nossa aula sobre os limites da sua advocacia. Amanhã a gente vem para a última aula desse programa, que foi a advocacia autoral. Eu espero vocês às 9h09. E me marca, né? Faz o print. Me marca no Instagram, porque aí a gente vai saber que você está fazendo os exercícios, está acompanhando, está entendendo o que está sendo passado. Essas lives eu estou deixando disponíveis, mas elas vão sair do ar, tá bom? Porque faz parte do bônus do curso Advocacia Magnética. Então, aguardo você na próxima aula. Obrigada! Reverbera comigo. Beijos, beijo, beijo. Tchau.